Oi, pessoal, tudo bem? Esse é o podcast do nosso Clube do Livro Manda Saia. Meu nome é Ícaro Leite. Eu sou a Maria Arruda. E nós seremos os anfitriões de vocês em mais um encontro aqui, nosso terceiro encontro, né, Mari? Isso. Dessa vez receberam uma pessoa diretamente do Recife, mas daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Bom, então lembrando, para quem ainda não conhece o nosso projeto, a gente tem uma página no Instagram chamada @mandasaia, né? Manda.saia, com 2 S's. Além do Clube do Livro, no Instagram vocês conseguem ter acesso ao nosso grupo no WhatsApp, as reuniões do clube, enfim, uma série de outras cositas que a gente vem fazendo nos últimos meses, né, Mari? E aí, se você tiver interesse, é só seguir a nossa página, @manda.saia, com 2 S. No YouTube também, a gente disponibiliza lá o vídeo do nosso podcast e alguns cortes, alguns shorts, né, que ficam lá para todo mundo poder acompanhar. Hoje, no nosso terceiro episódio, a gente está recebendo uma pessoa muito especial aqui, que particularmente eu estou bastante feliz de ter trazido ela, porque foi o primeiro livro que eu li esse ano, né? Então, assim, Clarice não sabe ainda, mas eu sou meio que bookaholic, né? Não sei se a gente pode falar sobre isso. Devorador de livros. Devorador de livros. E aí foi o primeiro livro que eu li. Eu não me recordo muito bem como é que foi, assim, como é que o livro chegou até mim. Mas, enfim, Clarice Freire, obrigado por ter vindo. Fazer uma breve apresentação da Clarice aqui para vocês. Então, a Clarice é escritora, pesquisadora e ilustradora pernambucana. Ela é publicitária, mestre em ciências da linguagem, área que seguiu no doutorado. Ela lançou em 2024 seu romance de estreia, O Para Não Acabar Tão Cedo, pela editora Record. É Record que fala, Record. Né? Eu falava Record, mas é Record. Record. Autora de 2 livros best-sellers de poesia visual, O Pó de Lua, de 2014, e O Pó de Lua nas Noites em Claro, de 2016. Sendo esse segundo finalista do Prêmio Jabuti de Literatura em 2017, na categoria Ilustração. Clarice também é vencedora do Prêmio Orgulho de Pernambuco, do Jornal Diário de Pernambuco, em 2018, e é criadora de perfis de poesia, textos literários e ilustrações nas redes sociais, onde conquistou ao todo mais de 1 milhão de seguidores. Bastante gente. Uau! Então, o Para Não Acabar Tão Cedo, que foi publicado pela editora Record, é o primeiro romance da Clarice, né? Então, eu conheci o livro dela, como eu falei, eu não me recordo, estou tentando lembrar ontem de noite, a hora que eu estava me preparando para a gente fazer a conversa, eu realmente me fugiu. Assim, minha não memória... sei onde você conheceu, mas ele não parou de falar mais do seu livro. Tipo... Foi uma fixação, assim, porque ele pegou esse livro, leu esse livro, e aí começou a dar de presente para todo mundo, e falar dele para todo mundo. Virou uma febre. Foi exatamente isso que eu fiz. E aí, eu falei pra Mari, a gente precisa convidar a Clarice pra vir aqui. Aí deu certo, as estrelas aí se ajustaram, constelações e tudo mais. Então, Clarice, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e bem-vinda. Ai, gente, que coisa linda, obrigada. É uma alegria imensa estar aqui, vocês não imaginam, assim, toda vez que eu escuto que alguém lê o livro, realmente é uma alegria, assim. Imagina, você escreveu um livro e alguém leu. Né? Então, são tantos livros a serem lidos, são tantas leituras que ficam aguardando um momento específico para a gente ler, e alguém parou para ler o meu livro. Então, assim, eu acho que isso já é sublime. Então, estar aqui num podcast de pessoas que estão em grupo lendo esse livro, eu acho mais incrível ainda. Eu escuto essa história que está dando livro para os outros, aí eu já acho que não tem nem o que dizer. Então, assim, uma alegria imensa. Essas vindas que eu tenho feito para São Paulo são sempre muito incríveis para mim. Eu moro no Recife ainda, né? Vou permanecer por lá, pelo menos até segunda ordem. E aí eu fico vindo sempre que posso. E aí realmente foi muito legal ter dado certo estar aqui com vocês. Vocês não imaginam a minha alegria. Então, muito, muito obrigada. Pra gente é um prazer imenso. E eu acho que o fato das pessoas estarem lendo o seu livro tem a ver realmente com a qualidade dele, com o que você trouxe. Eu acho que, assim, é incrível. Não sei quem já leu, e não quero dar spoilers, mas um livro que é narrado da perspectiva do tempo. Né? O tempo enquanto narrador, o tempo enquanto personagem. Isso é uma... Pra mim, pelo menos... O Ícaro é o bookaholic que já leu todos os livros do mundo. Eu não cheguei nesse lugar. Mas pra mim, isso é absolutamente inédito, né? E é bonito, assim. Tem citações até a música do Caetano, enfim. Tem coisas muito bonitas pra se falar
do tempo, mas você trouxe coisas que não foram faladas. Então, acho que o mérito é seu, que o livro está sendo tão lido assim e espalhado por aí. E a gente gosta sempre de começar aqui o podcast perguntando um pouco sobre como foi a sua relação com a literatura, a sua relação... Porque a gente já escutou aqui que antes de ser autor, a gente é leitor. A gente já escutou que a gente às vezes começa como escritor, porque a gente na infância começa fabulando, e aí depois é que a gente vai aprender a ler e aí mergulhar nesse universo. Então a gente queria saber um pouco como foi a sua conexão, de onde vem a sua conexão com a leitura, com a literatura, com os livros, como isso começou para você? Então, começa na infância, né, gente? Assim, eu... Agora, mãe de uma criança de 2 anos, né? Meu filhinho Vicente tem 2 anos. Isso martela muito o tempo todo para mim. Que tem uma frase até da Dania Reis, que é essa escritora amiga que eu amo. Ela disse assim: nós temos uma infância nas mãos, que é um filho. E quando eu penso nisso, eu penso no poder que a minha infância teve na minha relação com a palavra, com a literatura, com a arte, com o transcendente, né? Com o que não se toca, com o que não se vê, mas a gente consegue tocar com outras coisas, com outras faculdades da alma, da mente, da imaginação. Isso tudo veio da infância, pelo menos no meu caso, né? Então, sempre fico pensando, o que é que eu posso fazer? Eu vou tentar repetir o que meus pais fizeram, sabe? Porque isso é muito importante para que a gente abra a mente da criança. Porque, na verdade, não precisa nem abrir. A criança, ela vem completamente aberta. Esse é o grande ponto, né? Então, que prepotência dizer que abrir a mente de uma criança. Pelo contrário, a gente tem que lutar para a gente não fechar. Melhorando agora a minha fala. É o que fazer para não fechar essa mente que vem, esse coração, essa alma que vem completamente aberta a receber. Quem tem filho sabe, sobrinho, criança perto, que ela é uma esponja. Ela está ali querendo aprender o mundo, né? E acho que eu fui essa criança, né? Com muita curiosidade com o mundo. Meus pais são pessoas incríveis, maravilhosas. Minha mãe é assistente social, mas é uma grande aquarelista, ela pinta muito bem, é uma grande ilustradora. Então, essa aquarela da capa foi eu que fiz. Ai, não acredito. Fui eu que fiz. É um desenho meu. Maravilhoso. Justamente porque, para brincar com minha mãe, eu estava sempre desenhando. Eu desenhava o tempo inteiro. E com meu pai é médico, mas ele é escritor, diretor de cinema, roteirista, compositor. Então, ele estava sempre fazendo poesia em casa, junto com o Nóbrega, né? Antônio Carlos Nóbrega. Então, os dois estavam sempre lá em casa fazendo poesia. Então, eu chegava, estavam os dois fazendo poesia, eu queria brincar também, então fazia poesia também. Então, vejam como isso era natural, era algo que era parte da minha vida mesmo. Estar com meus pais era desenhar, era escrever. Sempre falo do Marcelino Freire, né, que é primo de 1º grau do meu pai, meu primo, tio. Então, a minha adolescência foi muito marcada pelos saraus de poesia com Marcelino, pelas peças de teatro baseadas nos livros de Marcelino. Então, eu estava também nesse meio, sempre ali. Eu estava sempre ali. Aí era teatro, era música, era tudo. Depois meu pai se embrenhou pelo cinema, então também estava eu nos lançamentos dos cinemas. Então, realmente era parte do meu mundo. A arte era parte do meu mundo. Sempre foi. Na música, né? A minha irmã é musicista, cantora, estava aqui fazendo show no Lollapalooza. Então, assim, todo mundo lá em casa, de alguma maneira, tem uma relação muito forte com a arte. E meus pais, eles sempre chegavam na loja, sei lá, de brinquedo, pediam alguma coisa, muito facilmente eles negavam, não. Mas se eu pedisse um livro, eu percebia que eles nunca diziam não. Nunca. Eles davam o livro. Não, o Esse livro é o a gente truque de dá. todo pai e mãe. O livro a gente dá. Então, minha madrinha me presenteava com livros sempre. Eu estava sempre lendo, então eu lia muito gibi no começo, quando eu aprendi a ler. Então, eu gostava da Turma da Mônica, Monteiro Lobato, os contos de Grimm, né? Grimm. Eu estava ali sempre vendo. Eu sempre gostei muito da fantasia, do surreal, do fantástico. E não é à toa que o meu livro acabou que na minha primeira ficção isso está presente. Tem um fantástico aí que está permeando a história, tanto no narrador quanto com o que acontece com os personagens. Eu gosto disso, porque eu acho que
a invenção, a fabulação. É uma faculdade fantástica do ser humano de viver o mundo de um jeito mais bonito, ou do jeito que a gente escolher, mesmo que ele não seja mais bonito. A gente pode escolher um jeito ainda pior, né? Mas eu acho isso incrível. Então, minha relação foi assim. Ao mesmo tempo, quando eu comecei a ficar mais velha, eu fiz publicidade, sou publicitária, trabalhei em agência há 7 anos e tudo mais, eu escolhi esconder aquelas coisas que eu escrevia. Eu sempre escrevia, sempre desenhava junto, mas eu comecei a ter um pavor de ser lida, né? Começou uma cobrança, né? Não, eu nunca vou ser tão boa quanto todas essas pessoas que estão aqui ao meu redor. Então, isso era muito forte para mim. Eu tinha um baú literalmente com a chavinha que eu trancava, né? E não queria que ninguém lesse. Então, foi um processo, assim. Eu comecei lendo muita poesia, por conta própria. No colégio, na escola, a gente começa a estudar os autores. Aí vem Drummond na Bandeira, vem todos. E eu sentia falta das mulheres. Eu tenho essa lembrança muito forte, que eu pensava, mas e o que é que dizem as mulheres? Será que eu vou me identificar mais com o que elas vão falar? Então, para vocês terem ideia, eu ia naquela internet de escada. Então, no advento da internet, eu botava Cecília Meirelles poesia, porque eu sabia que existia uma poeta chamada Cecília Meirelles, para ver o que ela ia falar, né? E eu ficava lendo, às vezes, ali, sabe? Procurando. Ou então eu perguntava se meu pai tinha um livro lá de Clarice Lispector para entender o que ela falava. Já começava a ter um contato ali com Clarice, que ali eu não engatava tanto, mas já me fascinava. E depois eu fiquei obcecada, né? Eu tenho uma obsessão. Acho que muita gente tem. Não tem como. Então, a minha relação foi daí. É muito... Tanto que eu brinco que os meus 2 primeiros livros, eles são de poesia visual, porque eu acho que meu cérebro colou imagem e palavra. O desenhar e o escrever estava muito, muito unido, realmente. Sempre teve muito junto. E eu acho que nesse livro, o que eu escutei já de algumas pessoas mas ele continua muito visual, só que agora com outra linguagem, né? Você cria a imagem. E eu fiz, poxa mesmo, até porque eu desenhei muito para conseguir escrever esse livro. Para vocês terem ideia, eu desenhava as cenas, eu desenhei as irmãs, eu desenhei o rosto do tempo com palavra. Então, eu fui fazendo o meu caminho de funcionamento mental, que eu acho que é meio que composto por palavras, sabe? Olha, ouvindo você falar... E aí, lembrando um pouco do livro, assim, ele... Não é que ele tem referências, assim, mas ele puxa uma visão um pouco diferente do que a gente está acostumado a ler normalmente quando você fabula com relação ao tempo, tá? E aí... É um aspecto, na minha visão, quase mitológico, clássico, entendeu? Grego, clássico, que às vezes eu tenho uma relação de amor e ódio, talvez até por causa do nome, sabe? E me atrapalha um pouco, porque Agora que eu entendi. O classicismo exacerbado gera um conservadorismo exacerbado também, que me incomoda. Mas você conseguiu trazer com uma sutileza essa fábula, essa visão mais clássica, para um neoclássico, talvez, assim. E eu tô sendo muito acadêmico aqui, mas que me chamou muita atenção. Assim, fazia tempo que eu não lia, tirando os livros que são clássicos da literatura, que você tá... que aí você acaba levando mesmo um susto, né? Você recebe aquilo de uma forma diferente. Tipo, você lê Memórias Póstumas de Brás Cubas pela primeira vez, é um contexto muito diferente, entendeu? Então, assim, não tô querendo jogar esse peso nas suas costas, mas é um impacto parecido, você entendeu? Da forma. E aí eu queria entender um pouco mais, assim, da onde veio a ideia, entendeu? Porque eu achei a ideia muito original, em que pese ela ter essa névoa de clássicos, como eu comentei, entendeu? Talvez sejam algumas referências e tal. Mas eu achei a ideia muito original, entendeu? Assim, como é que ela surgiu para a construção do livro? Olha, obrigada, hein? Foi bom te escutar. Acho que é generoso da sua parte. Imagina. Então, foi esse livro, ele, embora seja relativamente até fininho, né? Ele tem 200 e poucas páginas, ele levou, assim, ao todo...
entre 6 e 8 anos para ficar pronto, assim. E não é que eu passei 6 e 8 anos sentada escrevendo, pelo contrário, eu desisti dele muitas vezes, por isso que eu demorei tanto para escrever. Eu desisti muito dessa história. Eu desautorizei muito essa história, eu desacreditei muito nela, eu achava que ela não tinha importância. Chegou uma hora que eu disse, isso não tem importância nenhuma. E por vários motivos, e também porque no processo aconteceu muita coisa na minha vida, né? Eu perdi pessoas, eu quase perdi pessoas. E depois eu fui entendendo que a vivência da dor e das alegrias também que eu tive durante esse processo, elas foram fundamentais para esse livro ser o que ele foi, sabe? Mas, voltando mais no tempo, quando eu terminei o meu segundo livro, passou um ano e meio depois, assim, que é o tempo que você está ali levando o livro para todo lugar, aquela coisa toda, 2 anos. 2 anos é um tempo, assim, que normalmente a gente passa trabalhando o livro depois que ele nasce. Eu tive a ideia, veio simplesmente a ideia, que eu queria escrever a história de 2 irmãs idosas que acordam com os corpos rejuvenescidos. Essa ideia veio de uma cena que eu até dedico o livro à minha avó e à irmã dela, que é Dona Anunciada e Tia Nevinha, né? Elas não são as inspirações para as personagens, mas essa cena foi. Todo dia depois do almoço, quando elas se encontravam, né, lá no interior da minha avó, que é Gravatá, ela mora lá até hoje, minha avó é viva, Tia Nevinha já não está mais aqui. Então, as 2, depois do almoço, deitavam na cama de casal da minha avó e ficavam ali cochichando. Então, eu ficava vendo aquela cena daquelas 2 senhoras idosas, assim, agarradas numa cama de casal, morrendo de rir, falando mal da gente, com certeza, fofocando e tal. Então, assim, não tenho a menor dúvida que ali... E elas ainda olhavam, às vezes, assim, eu percebia claramente que elas estavam falando da gente. E aí eu achava aquilo ali, assim, o retrato da fraternidade, assim, da cumplicidade, da intimidade entre 2 irmãs mulheres. E essas mulheres da minha família, tanto por parte de mãe, veja, a parte de mãe, o povo é do Agreste, de Pernambuco, e de pai é do Sertão. Então, as mulheres dessas famílias, assim, são mulheres muito... não é esse estereótipo cansado da mulher guerreira nordestina, não. Mas são mulheres muito fortes. Isso são. Realmente são mulheres muito fortes. Tão fortes que, na relação entre elas, são muitas irmãs. Todas, assim, são famílias, né, que vão tendo muitas irmãs, somente parte de mãe, tem muita mulher, muita irmã ali, e se metem muito na vida uma da outra, e manda na vida uma da outra, e assim, às vezes é até opressor, controlador, se mete de um jeito, assim, que quem chega de fora fica completamente escandalizado, e eu tô achando normal, entendeu? Aquele nível, assim. Então, eu tenho falado muito essa frase, elas levam a família no amor e na panela, sabe? Levam, assim, e é um amor também absurdo pelos filhos, pelos netos, matam e morrem, e morrem. E, principalmente, quando eu fui começando a ficar cada vez mais velha, fui entendendo o quanto morreram. Eu acho que esse foi o ponto de virada para mim, que eu comecei a conversar mais com elas, né? A vê-las não mais como simplesmente minha tia-avó, minha avó e tal, e perguntar quais eram as aspirações, os sonhos, os desejos quando elas eram jovens. Elas queriam ter casado? Elas casaram como? Conheceram como esses maridos? Queriam ter estudado? Se tivessem estudado, tinham feito o quê? Porque elas foram levadas por uma sociedade na época que colocou todas elas num lugar do cuidado, né? Mas que elas deram os escapes e as rebeldias delas a vida inteira, cada uma de uma maneira. E é muito interessante. Então, foi uma observação muito profunda. Eu fui criada, eu cresci rodeada dessas mulheres, né? Dessa força absurda dessas mulheres, dessa gritaria, cada vez mais silenciada, porque estão partindo, né? Cada vez mais. Então, eu tenho encontrado muito uma casa vazia, que é onde a minha palavra começa a aparecer. Então, essa casa vazia... Caramba, eu nunca disse isso. É uma casa vazia que as palavras vão surgindo, né? Marcelino Freire, ele sempre disse, quando você perder sua voz literária, vá para Gravatá, que é a casa da minha infância. Então, eu passo uns dias lá, eu começo a ouvir as coisas, eu começo a reencontrar aquilo que é base para mim, sabe? Então, aquela cena das 2 na cama foi 2 irmãs idosas. Imagina, elas acordam um dia com os corpos rejuvenescidos. Eu fiquei com essa ideia por uns 4, 5 anos e eu comecei a escrever, desistia, fazia uma parte, deixava de lado e tal, até que eu desisti totalmente do livro e comecei a escrever contos. Eu vou fazer um livro de contos. Não quero. Comecei a escrever contos.
Não sabia eu que muitos desses contos entravam aqui. Eu estava escrevendo o livro, né? Mas eu acho que eu estava fingindo que eu estava negando, não tô. E aí, depois de um tempo, na pandemia, teve uma oficina literária do Francisco de Assis Brasil, mestre, e o tema da oficina era a estrutura do romance. Eu fiz, é isso que eu preciso, porque eu sabia o que eu queria contar, não o que eu queria, que eu estava negando, né? Mas que eu queria escrever um romance, mas eu não sabia como. Então, eu preciso da técnica para estruturar, porque eu tinha feito 2 livros de poesia e eu não queria fazer espontaneamente o fôlego, o ritmo. Eu queria entender como é que a gente estrutura para depois fazer do meu jeito, mas entender a estrutura, né? Foi maravilhoso. Eu passei esses 2 meses com Assis Brasil. E ele disse uma coisa que todo escritor um dia escuta, mas eu nunca tinha escutado, que foi: qual é a única história que só você pode contar? Né? Quando ele fez essa pergunta, eu não dormi à noite, porque eu fiz, são as minhas irmãs. Eu vou ter que pegar essas irmãs, eu não acredito. Então, eu fui atrás do arquivo, que estava esquecido lá, fui atrás do arquivo, fui reler e comecei a fazer os exercícios da técnica com ele. Cara, assim, mudou completamente a minha empolgação. Eu comecei a perceber a vida voltando, o sangue voltando para o meu corpo. Eu fiz, esse é meu livro. E eu nunca tinha encontrado o narrador. Quem contava essa história no começo era Augusta, que se chamava Custódia. Depois eu mudei o nome. Então, quem contava a história era Augusta. E eu não estava não estava me emocionando. Não estava. Estava pesado. Não era. E aí eu fui ver os contos que eu tinha escrito e um desses contos era o ponto de vista do tempo em relação à mulher e não da mulher em relação ao tempo. Então já foi um ensaio, assim, era o tempo olhando para ela. E eu gostei muito daquele conto. Então, quando eu percebi, eu fiz assim, o narrador tem que ser o tempo, vai ser ele, sabe? Então, e aí veio o segundo desafio, foi, mas como eu vou personificar o tempo, né? Porque eu queria fugir do velho barbudo, sábio, que a gente já imagina imediatamente, né? A gente já vai por aí. Não, eu não queria isso. Eu queria um narrador que se confundisse, que se sujasse com a história, que se emocionasse, que se surpreendesse, que tivesse as próprias misérias, que tivesse as próprias solidões, as invejas, a observação que ele faz, o cansaço dele. E ele tem muito rancor em relação a gente, né? Muito rancor. Ao mesmo tempo, um fascínio, né? É o que não mata ele de tédio. Ele diz assim, a vida da gente é o que acaba não matando ele de tédio, porque não se repete. Então, ele começa a fazer. E aí, quando eu consegui assim, realmente me apossar dessa voz, e que eu fui construindo aos poucos, e aí é isso. A escrita é que vai dando corpo. Né? Na medida que ele foi ganhando corpo, é que eu fui vendo, não, aqui ele vai se emocionar, mas ele pode ser, faz sentido ele se emocionar, mas ele não sabe do futuro, não, ele não sabe do futuro, ele não tem como saber do futuro, ele chega lá com a gente, então ele pode se surpreender. E com o que é que ele pensa em relação à morte? Se ele se afeiçoar com alguém, o que vai acontecer? Então, eu comecei a imaginar isso, e comecei a ver, por exemplo, na linguagem. Ele não podia falar. A gente fala muito, né? Há muito tempo que li Augusta, ele não podia dizer isso. Né? Então, eu tinha que fazer outras construções. Ele não vai poder dizer há muito, havia muitos dias. Então, eu fui encontrando como é que ele ia falar do tempo sem falar, a não ser que ele falasse de si. Aí ele fala. Né? Eu. Quando eu passo, quando eu passei, parecia que eu me arrastava. Né? Então, na primeira pessoa. Então, eu tinha que lembrar. Parecia que o tempo não... Eu me arrastava, eu pesava. Né? Então, isso vai... Poxa, mas ele sentindo que ele se arrastou, como é que ele vai falar sobre isso? Como é que ele era... Não, mas é o ponto de vista de alguém, não é que ele... Então, ele começa a ter muito pano para manga para deixar a coisa muito mais rica nesse sentido. E eu comecei a ver também que ele não precisava ser linear. A gente tenta colocar o tempo nas nossas medidas, mas ele é livre disso. Né? Então, foi uma experiência incrível também. Por exemplo, quando ele fala do presente, ele conjuga no passado o verbo. Quando ele fala do passado, ele conjuga no presente. Então, isso foi de propósito, sabe? Foi um super exercício. Então, toda vez que ia para a editora, para algum revisor, eu tinha que avisar. É de propósito. A pessoa ficava, peraí, eu fiz, olha, lembra? Quando ele tá... Aí era muito boa que a revisão dizia, fugiu um verbo aqui, ó. Esse aqui é no passado, então. Esse aqui é no presente. Porque fugia, né? É estranho eu mesma ficar nesse vai e vem, porque aí acho que a linguagem foi dando corpo.
a esse tempo ele foi ganhando sangue, músculo aí com a linguagem, sabe? Enfim, eu falaria muito dele. Eu tô tão fascinada que eu tô intimidada. E isso nunca acontece, o Ícaro sabe, tá? Eu tô assim, eu só quero escutar. Eu tô aqui num papel de aprendiz, de nem conseguir falar muita coisa. Porque a gente gosta de escrever também, né? A Mari, mais até do que eu. Eu escrevi mais coisa acadêmica e tal. Eu tô nessa também, gente. Ai, gente, é sofrimento nesse doutorado. Mas é interessante ver, assim, o ponto de vista, né, da construção. E é engraçado, porque todo mundo que senta aqui e a gente conversa tem um processo construtivo diferente. Mas ninguém falou que foi um negócio, assim, um desígnio de Deus, que caiu um raio, entendeu? E em uma semana tava pronto. Tem suor, lágrimas e trabalho em todos, né? Intenso. Eu acho que eu sou muito fascinada por processo de criação, assim, é uma coisa que realmente me encanta muito. E escutar isso que você falou, eu acho muito interessante como, às vezes, o processo de criação... Às vezes não, eu acho que a maioria dos processos de criação não é linear. Mas eu acho que existe essa coisa que é muito comum entre as pessoas comuns, que, com todo respeito, não cresceram com o Marcelino, que deve ter sido um privilégio, assim. Deve ter sido um privilégio imenso. Privilégio né? Crescer com o Marcelino Freire, Beijo uma pra alma... Marcelino, maravilhoso. Uma alma livre, uma alma, né, iluminada, assim, que realmente traz a criação de um outro lugar. Mas eu acho que para muita gente, os primeiros contatos com a criação são esses contatos que eles são, não sei se eu posso dizer interrompidos, mas talvez, assim, que a pessoa, ela escreve nas brechas, nas frestas. Então, sim, não é para muita gente, não é eu vou sentar e escrever um livro, mas é assim, nas frestas eu escrevo uma coisinha, escrevo outra coisinha, escrevo outra coisinha. E aí, quando você olha para aquilo junto, você fala... Caraca, olha o que tem aqui, né? E me parece que, lógico, o seu processo, ele teve um momento em que você decide, né? Fazer uma oficina e precisa dessa linearidade em algum momento para você conseguir reunir, trabalhar naquilo mesmo. Mas muito me interessa essa questão de não ser só tomei uma decisão, sentei e escrevi um livro. Mas ter essa escrita das frestas que você eventualmente reúne e trabalha nela para se tornar o que é realmente um dos melhores livros que a gente leu recentemente, assim, e que foi absolutamente fascinante, assim. E você já falou um pouco das suas inspirações, né, na avó, na tia e tudo mais. Mas tem um outro aspecto da literatura que também é fascinante para mim, que é assim, a gente só pode escrever o que a gente é. E o que a gente sabe, né? A experiência da escrita, ela passa pelo corpo e pelo que a gente vivencia, né? Você identifica passagens do livro em que você se identifica com o tempo, ou que você se identifica com a Augusta ou com a Lia, em que você sente que tem você ali refletida de uma maneira mais clara? Olha, eu acho que tem em todos. No tempo, em Augusta, em Lia, em tudo, né? Só para deixar claro uma coisa, antes de eu responder essa pergunta, sobre as frestas, eu achei isso muito bom, não queria deixar passar, porque eu acho que foi muito importante para mim, para conseguir finalizar esse livro, e entender justamente que eu não ia ter as condições ideais para isso. Eu não ia ter o retiro nas montanhas, entendeu? O teto todo seu, não, né? Nunca tive o teto todo Bill meu. Bill Gates na beira do lago, não, com Coca-Cola zero. Nunca tive. Tô agora trabalhando, eu e meu marido, a gente pensando assim, eu faço o tempo todo, mas eu queria tanto um escritóriozinho assim, desse pipi só pra mim. E talvez daqui a pouco eu tenha, mas assim, olhe lá, né? A gente tá vendo, porque... Eu nunca tive esse lugar ideal, esse momento ideal, esse tempo ideal. Eu sempre fui nessas frestas mesmo, assim, entre uma coisa e outra. Eu não faço só isso da vida, eu trabalho, eu faço outras coisas, eu ensino, eu estudo, eu crio uma criança, né? Então, inclusive, na revisão desse livro, né, ele já estava... Contrato assinado com a Record, estava tudo certo. Chegou o processo de revisão. Eu já estava com meu filho no colo, ele tinha acabado de nascer. Estava com 2 meses, sei lá, sabe? E foi muito importante isso, porque eu estava já com essa força da maternidade para eu revisar o livro inteiro.
Então, a relação, por exemplo, de Augusta com o filho, eu mudei completamente. Completamente. No final, antes de publicar, assim, eu olhei e falei, mas está muito falso, gente. Sabe? Então, por exemplo, o que tem de mim? Tá? Essa relação, como é que ela sentia? Como é que eu posso descrever isso? Totalmente. Então, tá falso. Eu reescrevi tudo, do início ao fim. Sempre que aparecia algo dessa relação, eu mudei a forma de falar, a forma de sentir. A forma, até mesmo Lia, que não teve filho, a forma como ela fala sobre isso. Então, tudo isso eu fui encontrando outro tom, porque agora eu era mãe. Então, eu tive esse privilégio de finalizá-lo já sendo mãe, né? Então, isso também teve uma força aí, também com as solidões que eu experimentei, com os desafios, com as alegrias, de alguma forma foram mexendo com o livro. Mas para dizer que realmente não existe, pelo menos para mim, por enquanto, esse período, né? Eu acho que alguns escritores, algumas escritoras já têm esse privilégio. Eu ainda não cheguei lá, não. Eu estou lutando para chegar lá. Foi realmente no espaço que eu pude e até que sim, chegou um momento que eu levei muito a sério. E eu tive também esse apoio, né? Meu marido, minha família, a dizer assim, a gente tá com o neném, vai embora, vai para um café, passa a tarde lá e você vai terminar esse livro. Você vai atrasar esse trabalho, você não vai aceitar esse trabalho. Eu estou segurando isso aqui e você vai finalizar esse livro. Porque eu precisei desse apoio para dizer, então tá bom, então vou levar a sério isso aqui para finalizar. Isso foi muito importante, porque muitas vezes a gente não leva a sério. É um hobby. Não é hobby. É quem eu sou, então isso é bem importante. Mas agora, a pergunta, acho que tem em todos, realmente. Acho que o tempo, eu brinquei, quando eu terminei o livro, que eu deixei ele na gaveta alguns meses para depois ler de novo, né? Isso é bem importante. Porque, inclusive, o próprio Marcelino fala isso. Tem que emocionar depois de uns 3 meses na gaveta. Se você, depois de 3 meses na gaveta, lê e se emocionar, publica. Se não se emocionar, não publica, sabe? Mexe nele. Então, quando eu li depois e me emocionei, eu pensei, esse tempo está aparecendo alguma coisa aí da minha consciência, né? O fluxo da consciência, quando ele tinha essa liberdade de falar o que quisesse, de voltar, de ir, né? E que no dia a dia, às vezes, a gente vê a consciência acontecer, mas não é assim que a gente se expressa. Senão fica uma confusão. O tempo não. O tempo, eu acho que ele conseguia. Se está no meio da história, ele vai para outro lugar. E depois ele volta com muita liberdade, ele faz isso. É uma coisa da consciência. Eu acho que eu experimentei essa liberdade com o tempo. É muito de Augusta, muito de Lia, de mim, das pessoas ao meu redor, do que eu observo. Né? Então, tem essas gavetas aí das pessoas que eu perdi. Passei tempos em hospitais. Então, isso, de alguma forma, está presente em uma cena específica, em algumas cenas específicas aí. Claro que eu nunca coloco tal e qual nada. Mas eu acho que me dá eu posso falar sobre isso. Isso aqui sabe? Acho que eu posso mexer aí. Porque a gente vai observando ou vivendo ou escutando, né? Então, com certeza, em todos. Acho que o conjunto de todos juntos vai ter muito de mim. Mas meu pai, que é maravilhoso, escritor, genial, assim, eu sei que sou suspeita, né? Mas ele inclusive, estava com a peça em cartaz aqui no Itaú Cultural, que era A Mulher que Queria Ser Micheline Verunski, que é um livro dele, né? Então, acho que vai voltar até, incrível, maravilhoso. Eu estava escrevendo uma vez, aí ele leu, né, a primeira versão, e ele viu justamente uma parte que tinha uma memória muito nua e crua, né? Aí ele falou assim, não, isso aqui, Clarice, deixa eu te dizer uma coisa. A memória na literatura só serve pra gente usar, depois jogar na parede e cuspir nela. Eu nunca esqueci isso, eu vivo repetindo. Ele falou, usa, depois joga na parede e cospe. Mexe nela. Não é para ser como era. Inventa, mente, ficcionaliza aquilo ali, né? Ficcionaliza. Acho que sim. Põe ficção naquilo ali, né? E aí é quando a coisa vai ficando realmente rica, é quando a poesia vai ganhando corpo. Porque a minha vida, minha gente, não tem nada de interessante. Eu juro a vocês, eu prometo. Nada, absolutamente nada. Ó, batendo na mesa. Eu juro, não tem nada. Mas é isso, o olhar da poesia é que torna qualquer coisa interessante, né? Não eu. E uma pergunta, não sei se a gente pode dizer isso, mas assim, você construiu a sua carreira como escritora inicialmente focada na poesia. Sim. Né?
essa virada para escrever a prosa, assim, você contou um pouco, mas... E a gente tem aqui várias referências, né? De certa forma, tem as poesias dentro do livro e tudo mais. Foi algo que você imaginou, que você calculou, que você naturalmente falou? Não, como você explicou, né? Eu já estava construindo alguma coisa, etc. Mas, assim, tem uma diferença. Né? E é uma diferença grande, né? De estilo, de densidade... de tamanho, de história, né? A história num poema, claro, pode ter um poema imenso, contando uma história, né? Sei lá. Agora me fugiu o nome do livro, Paraíso Perdido. Posso fazer um Paraíso Perdido, um livro desse tamanho, do Milton, né? Em poesia. Os livros da Aline Bay. Exato. Sim. Então, assim, mas como é que foi esse processo para você? Assim, foi natural, não foi? Era um negócio que te chamava a atenção para fazer essa virada, essa tentativa? E a gente perdeu a Clarice Poeta nessa história ou não? Pra mim, ela tá aqui ainda, né? Assim, e eu acho que tem... Ela falou um pouco do fluxo de consciência. Pra mim, ele entrou um pouco nesse lugar até da Clarice Lispector, assim, né? De, tipo, é uma mistura do fluxo de consciência, que ele é em prosa, mas ele também é poético. E ele também tem poesias no meio. Então, eu acho isso muito bonito. Mas, realmente, é um movimento, assim, de sair de um livro de poesia para um romance. É uma mudança. É uma super mudança, assim. Veja, eu acho que eu sou da poesia e sempre serei, sabe? E acho que continuei sendo, assim. Acho que eu não saí dela, não. Acho que ela tá aí com outra roupa, mudou de roupa, assim. Eu fico com essa impressão. Quando eu leio um livro de alguém que é poeta, e aí ele vai e escreve uma prosa... Eu acho que o livro fica até mais bonito, porque ele tem um quê de poético no livro, assim. Mas eu sou suspeita, acho que sim mesmo. Acho que a poesia... A palavra poética, ela realmente abre todas as portas, assim. Eu sempre digo isso. Porque, assim... Veja, meus 2 primeiros livros eu não pretendia publicar, né? Assim, realmente não foi uma coisa que eu procurei. É uma história maluca, né? Assim, quando eu comecei a publicar... como eu contei para vocês, eu fiz o blog para não jogar no lixo as ideias, porque uma colega de trabalho via jogando no lixo mesmo. Terminava o meu expediente, pegava todos os papéis desenhados, jogava no lixo e ia para casa. Porque era realmente uma coisa para a pessoa não endoidar mesmo, como eu entendi lá em Recife, não endoidar. Aí, jogava tudo no lixo e ia para casa. Um dia ela foi no meu lixo, literalmente, pegou tudo e botou de volta na minha mesa. Então eu fiquei com ódio, assim, eu disse, como é que você mexeu no meu lixo? É muito pessoal e tal. E ela falou, não, vamos parar de jogar isso fora, isso é bom, isso tem valor e tal. E eu não dava valor, realmente eu não dava. E aí comecei a publicar. Quando eu tinha um celular que tirava foto, comecei a mostrar a poesia como era, porque isso era 2012, 2013, né? Tudo era mato lá no Instagram. Então foi quando a coisa começou a se espalhar tanto, que aí sim, quando teve no Facebook 1 milhão de seguidores, foi no Facebook, né? O Instagram eu fiz muitos anos depois. Eu nem tinha Instagram. Então quando eu fui fazer, foi muito tempo depois. Aí que a Intrínseca me ligou e disse, vamos transformar isso em livro? E eu, poxa, vamos. Entendeu? Então não foi uma coisa assim, eu vou fazer agora um livro de poesias, porque eu acho que eu sou poeta. Não. A coisa vinha e eu já tinha, quando eu vi, eu já tinha um livro escrito, só que eu reescrevi, fiz coisas novas para os 2 livros, né, de poesia. E aí, quando eu fiz o segundo, já tinha uma mistura maior de prosa e poesia no segundo livro do que no primeiro. Já tinha os textos maiores. No blog eu sempre escrevi texto grande, sempre escrevi crônica, pequenos contos, eu sempre escrevi, sempre. Então eu nunca ficava só na poesia, eu ficava lá e cá, a vida toda. Mas a poesia ganhou um peso, né? De repente, com os livros e tudo mais, eu fui por aí. Mas quando eu terminei o segundo, eu entendi, sabe assim, encerrou esse ciclo desse jeito. Eu posso até fazer outro livro de poesia, mas não vai ser mais assim, sabe? Eu senti, encerrou. Era uma certeza minha, encerrou. Não sei o que eu vou fazer mais. Vamos lá, vamos ver. Então, o tempo foi passando e foi quando eu contei essa história. Veio a história de 2 irmãs idosas e eu achava que eu não ia ter. Eu falei, eu vou ter musculatura para isso? Será? Ai, que estranho. Porque a Assis Brasil também fala muito. Um escritor, ele pode passar a vida inteira escrevendo só poesia.
Ele não precisa fazer poesia, conto, crônica, romance. Não, sabe? Não é como se fosse uma evolução, né? Não é como se fosse uma escala evolutiva. Que você chega ali no romance. Exato, não. Não existe maior ou menor literatura, né? Sim. Não tem. Mas eu poderia passar a vida toda escrevendo livros de poesia e pura poesia. Mas eu senti essa necessidade. Então, se você sente a necessidade, aí você vai se embrenhar por esse mundo. Eu fui experimentar, eu acho que é isso. Eu era muito nova nos 2 primeiros livros, né? No Pod Lua 1 e o 2, assim. Eu era muito nova, eu era uma menina livre ali, brincando com a palavra. Nesse livro já foi uma outra relação, já foi uma relação de muito estudo, de muita leitura, de uma mulher de mais de 30 anos já. Então já estava em outra história quando eu comecei. E aí, como eu falei para vocês, as perdas, as dores, as coisas, as experiências de vida foram mudando tanto que eu fui mastigando isso com a literatura que eu fui encontrando nesse livro, sabe? Então, foi necessidade mesmo. Foi como ela falou, é parte do corpo. Eu vi que estava pulsando por aí eu fui. Seguiu. E eu amei, foi uma experiência muito gostosa e dolorosa. Gente, eu tô mexida com essa conversa. Tô aprendendo você muita falou coisa. da mulher nordestina, mas a gente não comentou, né? Não deu tempo. Tanto eu quanto a Mari, a gente tem família cearense, no caso. Eita, olha só. Exato. Então a gente conhece um pouquinho, né, Mari? Exato. Como é que funciona a mulher nordestina, né? E olha, deixa eu te dizer, como agora o livro ele foi lançado em julho, no final de julho do ano passado. Eu tenho circulado, escutado pessoas do Brasil todo. Uhum. Todo mundo tem uma identificação em si ou na família. Sim. Pessoal do Sul, pessoal do Sudeste, pessoal do Norte. Assim, eu me lembrei da minha mãe, eu me lembrei da minha tia, eu mesma, sabe? Os clubes de leitura que eu começo a ir para ouvir as pessoas. Eu fui para um clube de leitura só de mulheres idosas, que eram mulheres do Sul, sabe? Lá de Santa Maria. E eu estava nervosa. Foi um clube de leitura que eu fui nervosa, porque eu pensei, será que elas se identificaram? Se tiver tocado a elas, eu acho que eu posso ficar aliviada. Fui nervosa. E elas tinham feito uma leitura dirigida, assim, elas estavam cheias de papel. E elas estavam, e foi tão lindo, assim, eu lembro, é muito emocionante essa hora da gente estar com o leitor, sabe? Elas disseram assim, a gente tinha que olhar para sua cara, a gente queria saber quem é essa menina que fala de mim, como é que você fala de mim desse jeito, as coisas que eu sinto. Sim. Teve outra que me contou depois, ela fez, eu tô sentada na cama da minha amiga que tá em depressão, da minha idade, e eu tô lendo o seu livro para ver se ela levanta, para ver se ela olha para Lia. Se ela lembra como foram os 30 anos dela. Assim, então, elas estavam muito mexidas. E aí eu lembro que eu saí, foi uma reunião do Zoom, assim, que eu saí completamente emocionada. Assim. Então, eram mulheres do Sul, o outro extremo do país, e elas contando das tias, das avós, das próprias solidões, das próprias coisas. Então, é alma para alma, sabe? Eu acho que as minhas mulheres daquela região falaram muito para mim. Mas tem as regiões do corpo de cada um que a gente é a gente. Então é que a literatura faz com que a gente se encontre com tanta força, né? Isso que é a beleza da literatura, Isso. né? Ai, gente, eu acho que a gente tem que fazer o bate-bola aqui. Vamos começar a ir pra reta final aqui. Mas pode fazer, quer fazer o bate-bola? Eu vou começar, então. Eu faço a primeira e você faz a segunda. A gente tem feito 2 perguntas um pouco mais rápidas, né? Bate-bola com os nossos convidados. Mas, assim, a primeira já é muito difícil, tá? Que ela é meio capciosa, assim. Se você tem alguma referência literária, não vale mais o Marcelino, que agora a gente já sabe, e nem os seus pais, mas assim... nesse seu contato com a literatura, nesse seu percurso, você consegue citar algum livro, algum autor, alguém que te marcou mais? A gente sabe que são vários, mas assim, de bate-pronto, o que você acha que te inspira e que tem te trazido até aqui? A gente sempre faz essa pergunta, inclusive, assim, porque, de novo, eu tô aqui tentando o tempo inteiro lembrar de onde veio a indicação do livro. Coitado, ele vai terminar o podcast. Tô incomodado, já desde ontem. Mas assim, acaba servindo muito como referência pro pessoal, sabe, né? Buscar outros livros e tal. Então, por isso que a gente sempre faz essa pergunta, né? Pra
pra galera poder buscar. Porque aí a galera vai entrando no Google, hoje é mais fácil do que a internet de escada, né? Entra lá, já pesquisa, já vai... Você tá antigo, as pessoas não entram no Google, elas entram no TikTok agora pra Gente, pesquisar o as pessoas livro. pesquisam no TikTok. Pesquisa no TikTok. Aliás, agora a gente tem a página tá no aí. TikTok também, Estamos né? no TikTok também. Isso aí tá agora. sob a gestão da Mari. Eu só acho que eu Mari, sou... me ajuda. eu acho que eu Me sou- ajuda aí A pro gente tá TikTok, tentando chegar na porque geração eu, Z, né? galera. Eu acho que eu já sou velho demais pra entrar no TikTok, mas a Mari tá fazendo a gestão. Tamo lá, amanda.saia com 2 S igual o Instagram. Eu tinha até esquecido, ó. Não acabei não falando, né, no começo. Arrasou. Gente, olha, eu vou ser sincera, assim, é difícil ser entendeu? Não, claro. É muito difícil, assim, mas Clarice sempre foi um mistério para mim, porque eu lembro disso, dessa adolescente que tentava desvendar aquela mulher. Eu achava muito misteriosa aquela coisa que ela dizia, assim, que parecia que tinha uma coisa meio transcendente mesmo, como se ela tivesse um segredo, sabe? E que eu não entendia. Aí eu fui falar com um amigo meu que eu conheci e me disseram, olha, fulano é especialista em Clarice Lispector, Raimundo de Moraes. Um beijo para Raimundo de Moraes. Eu fiz, Raimundo, me fala um texto de Clarice para eu começar a entendê-la. Aí ele falou, lê o conto que se chama Amor. Aí eu fui procurar, aí fui ler. E eu fiquei arrebatada. Falei para ele, aí ele disse, então leia todos os contos. E aí eu comprei aquela Bíblia, todos os contos de Clarice, e eu li todos os contos, que na verdade são vários livros ali, né? Sim. Tem A Paixão Segundo GH, tem Legião Estrangeira, tem Clandestina Felicidade, tem o Ovo. Tem o Ovo e a Galinha, que ela diz que é o texto que ela não entende. E ela mesma diz, eu não entendo. Ela fala, eu não entendo esse texto. E aí, eu acho que essa menina que eu era tão interessada pelo mistério da vida, das coisas, assim, até hoje, na verdade, eu tenho muito medo de Clarice Lispector. Eu fico muito assustada, assim, eu fico, como é que pode? Será que ela era mesmo uma pessoa? Ela não veio de outro planeta? Como é que a pessoa escreve essas coisas? E quando você vê os vídeos dela, aí você fica ainda mais assustado. Ainda mais fala, assustado, porque ela do tem céu. aquela coisa misteriosa que eu não tenho. Um negócio muito esquisito. Ela assim. tem uma aura de mistério. Ela tem uma coisa, então, assim, eu sou realmente obcecada por Clarice. Então, acho que, assim, essa menina pisou nesse livro, assim, para encontrar a própria voz, assim, de um lugar muito meu. Porque esses homens da minha vida, meu pai, Marcelino, e esses outros, assim, são vozes que têm total influência em mim, mas que não diziam o que eu queria dizer. Não era minha voz, não era minha forma. Não era. E eu entrava em conflito com isso. Então, quando eu experimentei Clarice, quando eu comecei, aí eu fui caminhando, a poesia de Cecília. Quando eu conheci Manuel de Barros e suas desimportâncias, que queria crescer para passarinho, ou então quando ele dizia, fotografei uma lesma existindo, eu vi uma lesma existindo no muro, fotografei a existência dela. Sabe, em retratos fotográficos que ele tem. A lesma existindo no muro, fotografei a existência. Então eu ficava... Gente, eu fico arrepiada, assim. É uma coisa quando ele diz... A missão do poeta é aumentar o mundo com suas metáforas. É isso, sabe? Então, Manuel de Barros com a coisa da pedra, da rã, da água, com a coisa que não importava. Aquilo me arrebatou de uma maneira completamente... Enfim, então... Aí depois eu fui conhecendo Leminski e aquela já desconstrução e aquela poesia que chamavam-se poesia marginal, daquele movimento, mas que ele brincava com a palavra, fazia o que queria. E aí esse bom humor também, para não ficar... eu gostava muito desse bom humor, então eu comecei a devorar Leminski. Então veja que a poesia sempre teve aí. Aí Manuel Bandeira fez uma parte muito forte, a Rua da União não é por acaso, que é onde tem a casa dele, lá em Recife, né? Então, quando ele fala da evocação do Recife, e eu fui entendendo, né? Poxa, a Rua da União é só uma rua. E a minha Rua São João, qual é a importância lá na minha infância? Então, acho que isso tudo foi ganhando mesmo uma musculatura para mim. Então, assim, essas coisas de base, tem muitos outros que eu poderia dizer, mas eu acho que, assim, bem tentando condensar, esses aí tiveram uma coisa, assim, onde eu pisei, assim. A sensação que eu tenho é que eu subi nisso para começar a olhar o mundo com o olhar da palavra, assim. Acho que foram essas pessoas. E tem uma citação que você colocou aqui no livro do João Cabral, né? Cara, eu sou completamente apaixonado por ele isso. é absurdo. Eu já li João tudo Cabral. dele. Tudo que ele publicou. Sério? Tudo.
Você tem que ouvir o podcast com ele, então. Já ouviu Conversas Imortais? Não. Então, fica até a indicação. A Academia Brasileira de Letras fez um podcast chamado Conversas Imortais. Que quando os imortais entram na academia, eles davam entrevista gravada, o áudio. Então, transformaram isso em podcast. Tem João Cabral de Melo Neto falando da vida dele. Então, assim, é maravilhoso ele falando assim. João Cabral, pra mim, cara, é a infância minha e do meu pai escrita lá no interior do Ceará. Entendeu? Assim, no detalhe, assim, é muito impressionante pra mim, assim. É muito vivo pra mim, entendeu? E ele é objetivo, mas ele consegue ter uma poesia. Assim como o Graciliano Ramos também, que eu li agora São Bernardo. E aí eu li no Audible, né? A gente tava falando do Audible. Li, né? Ouvi no Audible. E sabe o que eu achei interessante? Até rapidinho aqui. A narração, você faz uma narração, pelo que eu entendi lá, e publica, né? Mas a narração do que eu li foi, acho que pelo sotaque, de alguma pessoa da região mesmo, entendeu? Assim, porque acho que lá é Alagoas, onde se passa a história. Então deve ser de alguma pessoa de Alagoas. E como é em primeira pessoa, você tem a sensação de que alguém o cara tá te contando a história. O próprio cara tá contando a história. Um negócio legal. Impressionante. Então vale a pena. Que legal. Esse no Audible lá do São Bernardo vale muito a pena. Foi o melhor que eu ouvi lá, assim. Perfeito. Tá? Incrível. Muito legal. Maravilhoso. E a segunda pergunta que a gente geralmente faz também é se teve alguma passagem do seu livro que te marcou, assim, que te emocionou mais, ou que foi mais difícil, que você sempre volta para ela, né? A Mari deve ter uma seleção imensa de passagens, tá? Porque a Mari é dessas, ela vai marcando, anotando. Gente, eu acho que assim, eu vou ter que dar uma solução pro tanto de coisa que eu gravo de passagem. Assim, eu ainda não decidi se eu vou botar numa parede. É que ela não começou a tatuar no corpo ainda as passagens, né? Que aí não teria corpo pra eu tatuar tudo que eu gosto. Mas assim, eu preciso dar uma vazão pra essas passagens, porque é tanta coisa linda, coisa linda. Mas há sempre um poema. Lindo. A gente vai colocar agora os poemas nas camisetas. Maravilhoso. Tem uma parte que foi mais difícil, eu acho. Porque difícil é uma palavra com várias interpretações, né? Tem o mais difícil emocionalmente de escrever. Teve umas partes que, assim, eu chorei horrores, tive que ligar para pedir ajuda. Nossa, aliás, te cortando, a Mari comentou, né? Assim, eu fui espalhando a palavra do livro da Clarice. Aí eu indiquei para minha irmã. Minha irmã me mandou mensagem e falou assim: cara, eu não paro de chorar, o que eu faço? Entendeu? Eu assim, muito isso. Eu não paro, não consegui. Mal. As pessoas estão chorando, desculpa. Eu falei assim: por que você me indicou esse livro? Porque, assim, eu tô faz horas chorando aqui, meu. Por que você me que negócio desagradável. Que inferno. Entendeu? Assim, eu preciso trabalhar daqui a pouco, eu tô chorando. Mas é por um bom motivo. Isso para mim é a realização de que o negócio realmente é grande, é importante, que não é qualquer coisa. São palavras que tocam as pessoas. Pessoas que não costumam chorar lendo, que nem a irmã do Ícaro. Não é brava, assim, isso não é comum, bruta, entendeu? Isso não é comum. Interessante. Isso saber. É bom. Publicitária também. Olha aí. Pois é. Bom, se esse vídeo consolo, eu também chorei muito. Se alguém tá com raiva de mim, saiba que eu também passei por isso. Acho que em vários momentos eu realmente me sentia... E é muito doido isso do processo criativo. Assim, eu nunca tinha vivido nessa intensidade, sabe? De tomar decisões, assim, em relação à história e encarar. Encarar fazer aquilo ali, encarar escrever aquilo ali, sentir aquilo ali. Depois deixar quase um mês esfriando para eu ter condição de voltar. Então, muitas vezes isso aconteceu. Eu liguei para uma amiga que é atriz, por exemplo. Eu falei, como é que você faz para se deixar ser tomada assim, tão fortemente por outra pessoa e depois você voltar a você, né? E foi muito bom também ouvi-la, os processos dela como atriz. E aí eu conseguia me centrar novamente para voltar a escrever. Então, vejam, é realmente um caminho, sabe? É realmente um caminho. E aí, por isso que eu disse, tem trechos que nesse sentido foram mais difíceis. Que se eu falar, vou dar spoiler. É melhor não. Mas mais difícil no sentido de escrita, acho que foi isso aí, é um spoiler que dá para dar, talvez, seja aquela carta poética que a Lia escreve para o tempo. Eu acho que eu reescrevi aquilo ali
incontáveis vezes, assim, todas as vezes que o livro voltava para minha mão, eu reescrevia aquilo tudo. Tudo. Todas as vezes. Até que chegou uma hora que ficou insuportável. Eu disse, eu não posso mais mexer nisso, sabe? E é uma das partes, assim, que eu demorei muitos meses depois dele publicado para ter coragem de ver no livro impresso, porque eu não ia mais poder mexer. Você tinha que ter coragem de ler. Então, eu mexi muito. Acho que eu fiz muitas vezes porque eu queria uma sonoridade, eu queria uma objetividade, e eu queria que eu conseguisse falar tudo dizendo pouco, sabe? Então, eu cortei muita coisa que estava bem maior, aquilo ali. Então, eu fui fazendo um processo. Acho que, em termos de escrita, aquela parte me custou bastante paciência, assim, que eu nunca gostava, sabe? Aí, até uma hora que eu disse, tá bom, acho que agora dá para entregar. Mas outras já foram mais difíceis em outro sentido, assim, mais desafiadoras mesmo de... Eita, agora vai. E você leu o livro depois de publicado? Não. Eu descobri isso fazendo esse podcast, que os autores não gostam de ler o livro publicado. Eu não sabia isso disso. tá, Acho que ninguém leu, né? Ninguém. Até agora eu acho que não. Não sei se o Pedro Acho. leu, não lembro. Mas eu acho que assim, ninguém... Eu acho que o Pedro não leu. Não, também. Ninguém relê o livro depois de publicado, assim. É tipo, agora eu não posso mais mexer, não posso mais corrigir. Exatamente. Não quero ver isso aqui, não. Deixa Porque aqui. você lê pensando, meu Deus, as pessoas estão lendo isso. Então é melhor... Eu não li. Engraçado, eu não sabia disso, né? Estamos descobrindo que é comum. Não li. Acho que não vou ler, não. Acho que não tô querendo, não. Muito bom. Bom, então acho que, Clarice, queria mais uma vez agradecer. E aí, para finalizar, você ainda tá com a página no Facebook? Tô. Mexo muito pouco nela. Pouco. Tá mais no Instagram hoje. O Instagram é bem mais ativo, assim. Aí vai pro Facebook, muita coisa que eu posto no Instagram No vai automático. automaticamente, né? De vez em quando eu vou lá, vejo alguma coisa, mas o Facebook é mais... o Instagram é mais ativo. Mas aí, pro pessoal te acompanhar, é Clarice Freire. @Clarice Freire. Com tá C, facinho. né? CLRICE, não é Clarice com 2 Tá desde S. os primórdios do Instagram, então. Conseguiu um @, com seu Uma nome. Clarice Freire. Mais nada. O pessoal te acompanha, então, pelo Instagram, Com pelos certeza. seus livros. Isso. E a gente agradece muito. E no podcast Manda Saia. E no podcast Clarice, queria agradecer muito a sua participação. Assim, a gente ficou bastante feliz, né? Porque a gente sabe que a distância não ajuda. E não, assim, não dá para fazer online, né? Porque não fica a mesma coisa e tal. Outra coisa, né, gente? Então, e a gente queria muito te conhecer. Então, assim, agradecer imensamente a oportunidade de você ter vindo aqui bater um papo com a gente. A ideia do podcast é justamente essa, a gente trocar um pouco e... Tem um quê de curiosidade pessoal, né? Tem. Né, Mari? Que é o que move a gente, né? A gente faz as coisas exato, que a gente gosta e, em segundo lugar, que a gente ajuda a divulgar também. Exatamente. E mais gente pode Maravilhoso. conhecer. Mas assim, torcendo bastante. Eu sei que o livro continua na divulgação agora, né? Com lançamento e tudo mais. Então, torcendo bastante para que tenha bastante sucesso aí nos próximos meses, anos. E esperando, né, as próximas novidades aí. E é duro assim, falar isso para um autor, né, cara? Já ficar cobrando. E assim, pernambucano é o povo mais bairrista em linha reta que existe. Então, assim, pelo menos o meu público pernambucano eu garanto aqui pra te conhecer melhor, entendeu? Quero ver. Não tem mais bairrista em linha reta. Não tem, pô. Não tem. Não Todo existe. mundo doido. Não, doido não, realista, né? Da realidade, de consciência da realidade. Eu vi até uma pessoa dizendo, pernambucano não se acha, pernambucano se tem certeza. Não, gente, obrigada, assim, é realmente, de novo, um prazer imenso estar aqui, vocês são muito gentis, eu me senti muito à vontade, muito tranquila aqui, dá vontade de abrir mais a intimidade, o coração, a gente se sente à vontade, é tão bom, né? Parece que a gente está numa mesa de café, conversando. E maravilhoso também, pessoas que hoje, acho que isso precisa ser registrado, né? A gente tem números alarmantes sobre leitura no Brasil. Ao mesmo tempo, temos tantas pessoas se engajando cada vez mais em divulgar a literatura, a leitura. O próprio TikTok, como vocês estão falando, tem se tornado um lugar que livros estão viralizando, sabe? Então, eu falei isso ontem lá em Campinas, assim, eu sou uma pessoa da esperança. Eu acredito que iniciativas como as de vocês, eu estava conversando com eles aqui, perguntando de que área eles são. Tipo assim, não tem nada a ver com a área da literatura, mas é uma paixão tão grande que eles estão aqui, estão fazendo. Incrível isso, sabe? Assim, pessoas que estão se movendo para promover
promover, para dar voz, para dar espaço, para que a literatura seja difundida com os meios que a gente tem hoje, né? Então, de verdade, acho que, falando do meu lugar, vocês não têm noção do como é bom estar aqui, assim, de quão importante é iniciativas como as de vocês e ainda mais assim, uma coisa tão bem pensada, tão bem colocada, então obrigada. É uma alegria imensa e eu espero voltar mais vezes. A gente também espera que você vai volte. estar convidada. Então, beleza, pessoal. Obrigado, Clarice, mais uma vez. Então, esse foi mais um episódio do Manda Saia. Não deixem de seguir a gente no Instagram, no YouTube e agora no TikTok. Sob a gestão da Mari, eu tenho zero responsabilidade nesse negócio. Então é isso, pessoal. Obrigado e a gente se vê no próximo encontro. Um abraço.